Paz e graça. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você ficasse de pé comigo. Pegue sua Bíblia. Aleluia. Quero que você leia comigo 2 textos. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície, que era a terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. E os tijolos serviram-lhe de pedra, e o betume serviu de argamassa. E disseram: vinde, e edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue aos céus, e nos tornemos célebres, e o nosso nome apareça, para que não sejamos espalhados então por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos esses têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, e agora não haverá mais restrição para tudo aquilo que eles intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. E de sorte que o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e então cessaram de edificar a cidade, e chamou-se por isso o nome daquele lugar Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Agora vamos comigo lá para o Novo Testamento. João, capítulo 19. E versículo 17. Diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus e ele próprio, e carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que é Gólgota em hebraico, e onde crucificaram a ele e outros 2, um de cada lado, e Jesus estava no meio. E Pilatos escreveu também um título e colocou em cima da cruz, e que estava escrito: Jesus Nazareno é o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus estava crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. E os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim o que ele disse: sou eu o Rei dos Judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, assim escrevi. Queridos, o pastor Luiz teve que se ausentar agora da reunião. Infelizmente a mãe da pastora Iraci acabou de falecer. Nós estávamos num processo de oração aí desde quarta-feira, né? Ela foi acometida de um AVC, mas o grande problema não foi nem o acidente vascular, foi a queda que ela teve. E ela machucou severamente a cabeça, então ela já tem 73 anos. E o traumatismo foi bastante grave. E ela teve uma hemorragia cerebral e aí estava já em coma já há alguns dias. Nós estávamos intercedendo por um milagre de Deus. E infelizmente agora há pouco ela acabou de falecer. Então nós recebemos a ligação da pastora Iraci. E o pastor Luiz acabou de sair então para tomar todas as providências. Amém? Mas nós entendemos que o propósito é sempre maior do que a dor. E que nós entendemos que o Senhor irá confortar os corações. Muitos de nós já passamos por uma situação como essa. E sabemos que é um aprendizado conseguir conviver sem mais a presença da pessoa que a gente ama. Mas que o Espírito Santo os conforte. Amém? Nós estaremos orando e intercedendo em relação a isso também. Quero que você curve a sua cabeça nesse momento. E nós viemos apresentar o coração da família agora enlutada, os filhos, pastor Iraci e tudo mais, para que eles sejam alcançados agora pela misericórdia e pela compaixão do Pai. Amém, queridos? Pai,
nós entendemos que a tua vontade é maior do que a nossa. E nós queremos declarar nesse momento que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham segundo o teu propósito. Portanto, nós não questionaremos em momento algum aquilo que o Senhor está fazendo. Mas nós entendemos também que o Senhor não é um Deus indiferente àquilo que nós vivemos. Mas o Senhor se compadece profundamente e nos ajuda, tomando-nos nos teus braços, para caminharmos por situações difíceis, mesmo em sendas de horror, mesmo no vale das sombras da morte. Nós sabemos que o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa só. Por isso alcança, Senhor, o coração dessa família nesse momento. Pai, dirige, Pai, cada opção e cada escolha, para que a tua vontade seja estabelecida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, tome seu lugar. Aleluia. Queridos, eu estava conversando um dia desses com a Vanessa, e nós tivemos uma conversa, e eu pude compartilhar meu coração com ela em relação a uma situação que eu mesmo me sinto responsável e até em alguns momentos culpado de ter gerado. Foi um dos grandes defensores durante todos esses anos de algo que nós chamamos de cosmovisão cristã, de missão integral, de nós sermos profissionais liberais, estarmos em órgãos públicos, termos alguns cargos, títulos e posições em todas as camadas e áreas diferentes da sociedade, e nesses lugares nós estarmos ali influenciando com a presença da glória de Deus, sendo ali canais da palavra de Deus, do evangelho da verdade, das boas novas de salvação, e estarmos com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, tocando corações nesses lugares em que nós sabemos que estão carentes da presença da glória de Deus. E aí nós começamos a difundir esse pensamento, e muitas pessoas começaram a se importar com isso, e nós ouvimos testemunhos lindos de pessoas que estavam em órgãos públicos, e lá começaram a promover uma espécie de um culto, de um devocional nas segundas-feiras pela manhã, e vidas começaram ali a ser tocadas pelo amor de Jesus, pela palavra da salvação, começaram a se render e entrar em arrependimento e tiveram suas vidas mudadas. Outras pessoas estavam em escolas, outras pessoas nas universidades, envolvidas com projetos estudantis, mas todas essas pessoas, elas começaram a ter um extrato positivo, um resultado positivo da sua ação ou da sua atitude em relação ao reino de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: continue fazendo isso. Isso não é errado. Muito pelo contrário, nós não podemos perder essa percepção de uma igreja que influencia, de uma igreja que transforma, de uma igreja que modifica, de uma igreja que com o seu conteúdo, que com a sua palavra ela consegue entrar em lugares que outras pessoas não entrariam. E você tem acesso. Cada vez que você entra nesses lugares, a presença da glória de Deus ela é irradiada, ela emana através de você. E você permite que o Espírito Santo use seu coração para palavras de sabedoria. Para isso que nós vimos nesses dias aqui com o Nick, nessa afluência dos dons e dos talentos trazidos pelo Espírito Santo. E você começa a ver o milagre acontecer em torno de você. Mas por que eu me sinto culpado? Então por que, pastor Jackson, o senhor falou para Vanessa que você de alguma maneira se sente responsável por esse movimento, mas se sente meio frustrado com isso? Porque com isso nós vemos que a quantidade de pessoas que estão comprometidas com o reino, a ponto de dar a sua própria vida e fazer grandes renúncias, ela diminuiu. As pessoas elas se apoderaram dessa palavra e de alguma maneira elas se acomodaram em zonas de conforto, em lugares estratégicos para que a sua carne não sofra tanto, para que a sua alma não sofra tanto, para que eles não tenham tantas perdas e tantos danos, e ali então eles conseguem fazer a obra de Deus acontecer sem ter muitas consequências negativas num padrão humano. Essas pessoas então, elas cruzam os braços e elas começam então a fechar os ouvidos para a voz de Deus que as convida. Há muitas vezes a ir numa nação que o evangelho é proibido e ali correr inclusive risco de vida.
Queridos, nós temos 11 anos de ministério. E nesses 11 anos nós produzimos pouquíssimos missionários. Uma igreja de praticamente 2.000 membros conseguiu até hoje mandar no máximo 6 pessoas para missões. Não porque nós não queremos investir, não porque não haja um coração abençoador. Nós, a cada pessoa que sobe aqui no altar e compartilha seus projetos, nós incentivamos e ofertamos e intercedemos e oramos e nos comprometemos. Mas cadê as pessoas que estão dispostas a ir? Onde estão as pessoas que se posicionam e digam: Senhor, é comigo que o Senhor está falando. Sou eu que preciso rejeitar as coisas que eu tenho apego, que eu estou vinculado, que eu me tornei dependente para fazer a vontade de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre escolhas. Queridos, é um número muito vergonhoso quando a Vanessa começa a dizer que nós somos 2 bilhões. E existe a mesma quantidade que ainda não ouviu falar do amor de Jesus, e nós estamos aqui nos conformando e nos contentando em cultos de domingo à noite, achando que isso já é uma grande coisa que nós estamos fazendo para o reino. Sendo que nós temos tantos dons, tantos talentos, recurso, capacidade, tanta coisa que Deus implantou dentro de nós, tantas sementes que estão dispostas a germinar em boa terra, e nós estamos ali secando a semente ao invés de lançá-la numa terra para que ela possa trazer uma colheita frutífera e abundante. Quantos estão me entendendo? Queridos, há pessoas que sim, têm um chamado para a esfera secular e que foram chamadas para transformar nesse contexto, mas há um outro contingente que está fugindo de um convite do céu, está perdendo tempo de se alinhar com Deus e se dispor a fazer a vontade do Pai. Isso me deixa muito preocupado. Repita assim comigo: liberdade é poder fazer escolhas, mas não escolhas irresponsáveis. Hoje nós dissemos que o posicionamento então do Fabinho é um posicionamento talvez ético. Nós dissemos que o posicionamento da Raquel é um posicionamento ético. Nós dissemos que o posicionamento do Gessé é um posicionamento ético. Mas o que é essa ética? Com base no que nós defendemos uma ética? Se cada pessoa pode ter a sua própria ética, e se essa ética ela for confrontada, de alguma maneira essa pessoa entra em causa, em crise, dá processo, porque as pessoas estão sendo preconceituosas, porque a minha ética me permite fazer tal coisa. A ética, querido, ela é a vivência de uma moral. E que moral o mundo tem para tomar decisões? Eu te pergunto, que moral, estruturado em que o mundo tem construído as suas escolhas? Com base em que o mundo tem feito suas escolhas? As escolhas são tão terríveis, são tão abomináveis, que nós temos visto famílias destruídas, casamentos acabados, educação de filhos desmoralizada, tantas pessoas e tantas crianças ao léu, ao relento, sem qualquer tipo de cuidado, sem qualquer tipo de amparo. E essa moral pautada nos saberes humanos, intelectuais e culturais, naquilo que as pessoas acham que são a verdade, tem inclusive invadido as próprias igrejas. Por que quantos de nós temos vergonha de dizer que somos evangélicos? Pertencemos a uma comunidade evangélica? Porque a visão de um pastor, a visão de uma igreja evangélica numa determinada cidade, ela é conhecida como um lugar mercenário de sugar dinheiro da população, mas que não é uma resposta de transformação para aquela comunidade, para aquela localidade. Porque a moral dos pastores, ela está totalmente destruída, porque eles estão pautando as suas escolhas naquilo que lhe faz bem, mas eles esqueceram que Deus é moralmente correto. Quando nós falamos de santidade de Deus, nós estamos falando de um Deus santo, de um Deus perfeito, um Deus que não faz algo santo, mas um Deus que emana a santidade porque Ele é santo. Queridos, Deus está nos chamando para usarmos a liberdade que Ele nos entregou para fazermos as nossas escolhas de uma maneira coerente, de uma maneira saudável, pautada na Sua palavra. E eu costumo dizer que muitos de nós somos livres sim para fazer as nossas próprias escolhas, mas nós não queremos ser responsáveis pelas nossas o quê? Consequências.
É muito fácil escolher aquilo que me dá prazer. É muito fácil escolher aquilo que me faz bem. É muito fácil eu escolher aquilo que faz massagens emocionais nas minhas emoções, que talvez me traga alguns momentos de felicidade, alguns momentos de alegria. Mas o resultado disso, o extrato disso, será que eu tenho pensado que eu estou fazendo mal para mim, mal para o próximo e mal para o reino? Será que eu entendo que eu estou numa espécie de teia em que todos nós estamos conectados por algo muito maior do que nós, e tudo que eu faço inevitavelmente vai refletir no irmão, vai refletir no próximo, vai tocar de uma maneira as outras pessoas? Queridos, é momento de nós colocarmos a nossa cabeça para funcionar. Entendemos que tudo que você faz vai ressoar de uma maneira positiva ou negativa na vida das pessoas que estão ao seu redor. Deus já faz isso quando Ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele já nos vincula e nos amarra nisso, para que nós sejamos muito mais responsáveis do que nós somos conosco mesmos. Porque quando você tem que pensar no próximo, você pensa duas vezes antes de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Liberdade. Liberdade para construir o tempo futuro. E será que eu tenho entendido que tudo aquilo que eu tenho feito no tempo presente, tudo aquilo que eu tenho plantado agora, tudo aquilo que eu tenho procurado cultivar, tudo aquilo que eu tenho feito com as minhas mãos, tudo aquilo que eu tenho vivido com meu coração, tudo aquilo que eu tenho abraçado com as minhas emoções, tudo aquilo que a minha alma está amando e apegada está determinando a minha colheita de amanhã? Será que nós queremos passar muitos momentos felizes e alegres agora no presente, sem pensar naquilo que pode acontecer amanhã? Eu tenho que sim acreditar num Deus que cuida do meu futuro de uma maneira correta, de uma maneira abundante, porque a sua vontade é pura, reta, boa, agradável. Nós sabemos disso, que Ele é um pai que ama seus filhos e que cuida dos nossos caminhos. Mas eu preciso pensar desse jeito quando eu faço aquilo que agrada ao seu coração, mas não quando eu estou fazendo aquilo que tem agradado a mim mesmo. Agora, queridos, uma pessoa madura, ela sabe que muitas vezes ela vai ter que ter perdas, danos, renúncias nesse tempo presente, para que num tempo oportuno e talvez a longo prazo, ele possa ter um extrato e um resultado que possa ser abundante para o reino de Deus. Será que você pensa em registrar o seu nome nos anais da história como alguém que aproveitou a sua vida dissolutamente, ou alguém que influenciou positivamente as futuras gerações? Muitos dos grandes profetas, muitos dos grandes avivalistas, muitos dos grandes homens de Deus, eles não tiveram resultado dos seus ministérios, da sua vocação e do seu chamado no tempo em que eles viveram. Mas muito tempo depois, muitas pessoas começaram a colher grandes frutos, foram alcançadas por grandes promessas. Eles foram contatos do grande ressoar daquilo que fluiu do seu coração. Querido, você tem que entender que a sua vida está diretamente conectada à geração que está por vir. Não só a geração presente, não só no momento que você está vivendo, mas você está preparando o caminho, assim como João Batista, para que ele possa vir. Estabeleça o reino de Deus através das suas escolhas. E as suas escolhas, elas não podem ser simplesmente intuitivas. Então se eu me sinto bem, então se agrada ao meu ego, então se o meu coração está dizendo isso, então eu vou fazer isso. Querido, o coração não te guia, você guia seu coração. Porque a própria palavra de Deus, ela nos diz que o nosso coração é enganoso, e dele procedem as saídas da vida. Então todas as pessoas que elas escolhem viver segundo o seu coração, elas acabam encontrando lugares terríveis lá na frente. Porque elas perderam a percepção de ouvir a Deus. Nós somos uma igreja que perdeu a sensibilidade de ouvir a voz do coração do Pai. Nós somos uma igreja que fechou o seu coração para aquilo que Deus está dizendo, para aquilo que Deus está falando. Existe um processo aqui. A gente até escuta a voz de Deus. Escuta como? Através das coisas que Ele tem feito, através dos registros que Ele tem deixado, através daquilo que Ele tem elaborado com seus milagres. Mas nós não ouvimos, nós apenas escutamos.
Por quê? Porque quando você ouve, não apenas escuta, essas palavras elas entram no seu coração, elas encontram morada e elas transformam a sua vida. Elas não estão somente no campo da teoria, no campo da filosofia, no campo de algo que não vai mudar vidas, não, querido. Ela está no campo prático de algo que é uma metodologia de vida, de aplicação diária no seu cotidiano, naquilo que vai mudar a sua vida e a vida do próximo. E você está preocupado com o seu coração. Deixa eu te dizer, amanhã as coisas mudam, amanhã as pessoas mudam, e todas as vezes que você pautar as suas escolhas no seu próprio coração, vivendo através da sua intuição humana, racional e intelectual, inevitavelmente, meu querido, você vai encontrar problemas ali na frente, você vai encontrar situações constrangedoras, complicadas, embaraços, que você mesmo gerou. Eu posso perguntar hoje para você, quantas escolhas você fez lá atrás, pautadas no seu próprio coração, nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas ambições humanas, naquilo que era importante para você naquele momento, e você não consultou a Deus, você não perguntou se era a vontade do Pai, você não se alinhou com o céu, você não entendeu a atmosfera e o clima que estava sendo propiciado por Deus, você fez escolhas segundo a sua vã maneira de viver, e hoje você se arrepende amargamente, porque você está colhendo pesos, embaraços de coisas que você tomou decisões na carne e não tomou no espírito. Nós não podemos viver na carne, não podemos tomar uma decisão na carne. As nossas escolhas, elas precisam ser pautadas no espírito. Queridos, eu não posso escolher com base naquilo que eu sinto. Eu tenho que escolher com base naquilo que Deus pensa, naquilo que Deus quer, na orientação do céu, na voz de Deus. É nisso que eu tenho que pautar o meu coração. Escolher é difícil. E querido, não tem jeito, a sua vida vai ser a soma, o resultado, o extrato de todas as suas escolhas. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem culpa nenhuma em relação a isso, porque Deus nos dá as sementes selecionadas nas nossas mãos. Deus escolhe prudentemente sementes que vão trazer prosperidade, crescimento, desenvolvimento. Seu reino vai ser edificado, nós teremos um caminho abundante e feliz no Espírito. Mas nós pegamos essas sementes de Deus e nós escolhemos o lugar que ela deve ser lançado. Ou você vai lançar na terra que Deus te chamar para arar, na terra que Deus te mostrar. E quando nós olhamos Abraão recebendo uma direção de Deus para ir para a terra que Deus mostraria, e ele chega em Canaã, e Canaã não era absolutamente nada daquilo que Deus havia prometido. Ele descobre que Canaã estava dentro dele. Por quê? Porque as sementes estavam ali. Deus já havia colocado as sementes necessárias para começar a ser lançada naquela terra, e portanto as futuras gerações colheriam daquela atitude. Quantos entendem isso? Nós escolhemos o solo a ser arado, o solo a ser lançado, a terra que vai receber as sementes que Deus colocou no nosso coração. E é com base nisso que nós construímos a nossa vida. Você quer construir uma vida, talvez de propaganda de margarina, dos comerciais da televisão, onde tudo é perfeito, onde as pessoas já acordam maquiadas, onde não existe defeito, não existem problemas, não existem lutas, e você criou esse ideal. Não, você precisa viver com aquilo que é real. Quem cria ilusões e cenários místicos e errados é Satanás. Deus trabalha com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é sincero, com aquilo que é real diante dos seus olhos. E é isso que você tem que encarar, é nisso que você tem que entrar, são essas escolhas que você tem que fazer. Por quê, querido? Porque a vida que nós vamos ter é resultado das nossas decisões. Você precisa decidir urgentemente, porque o tempo está correndo, as situações estão acontecendo, e entra ano e sai ano, e você continua no mesmo lugar. Por quê? Porque você está teimando com o céu em fazer a sua vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. Você não vê mudança, você não vê transformação. Por quê? Porque você está usando errado a semente. Ele te entregou sementes, mas você não está vendo o tempo oportuno de lançar na terra. Você não está perguntando qual é o solo que precisa receber essas sementes. Você não está perguntando para Deus as orientações proféticas para viver esse tempo. Deus está te levando para algo diferente, você não está percebendo. Existem duas estruturas fundamentais na sua vida, que são duas escolhas que você vai ter que fazer.
Ou você vai obedecer a Deus, obedecer o céu e entrar no tempo que Deus tem para a sua vida, ou você vai obedecer a você mesmo. E todas as vezes que você obedece ao coração, você desobedece a Deus. E aquilo que Deus não pode usar, o diabo usa. Essas são duas escolhas. E obediência a Deus é o caminho que nós precisamos entrar. Aqui em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 2, por que eu li esse texto? Porque a Bíblia diz que eles partiram para as planícies de Sinar. As planícies de Sinar eram um lugar agradável, atraente aos seus olhos humanos e naturais. De acordo com uma compreensão racional, totalmente intelectualizada, eles viram que aquele lugar era um lugar que poderia ser próspero, abundante. Eles viram um lugar ali propício para começar a edificar a sua civilização. E ao mesmo tempo, nós lemos lá em João que eles saíram para um lugar terrível chamado Gólgota, Calvário, um lugar de trevas, um lugar de vergonha, onde as pessoas eram mortas, onde as suas vergonhas eram expostas, onde havia medo, onde existia um espírito ali de morte, um ambiente hostil, um ambiente complicado, pesado. Mas, queridos, quando nós olhamos que as planícies de Sinar, elas deram origem a Babel, a Babilônia e todas as outras civilizações que se corromperam diante de Deus, nós vimos que o extrato, o resultado disso a longo prazo foi confusão. Mas quando nós olhamos para a cruz e vimos ali, por mais que seja um lugar de vergonha, de dor, de pranto, de exposição, de injustiça, de perseguição, nós vimos que o extrato, o resultado disso foi a glória, foi a redenção. Foi um novo tempo, a porta para o reino. Mas não, nós não queremos enfrentar esses momentos de dor nas nossas vidas. Porque nós entendemos que talvez o propósito ele esteja pautado em coisas que massageiam o nosso ego, que agradam o nosso coração, que estão em comum acordo com a nossa carne. Querido, você precisa sair daqui essa noite consciente de que Deus está te dando uma visão. E Deus está te dando instruções de como você vai usar essa visão. Ele está te dando todos os recursos que você precisa, já estão aí dentro de você. Tudo que você precisa para ser amparado pelo céu já foi implantado no seu coração. Mas você vai sair daqui podendo escolher edificar a sua vida sobre o fundamento que você quiser. Isso se chama livre-arbítrio, capacidade de escolha. E Deus não é injusto, Ele te deu. Ou você vai escolher as planícies de Sinar, ou você vai escolher o Calvário. Ou você vai escolher os lugares que te agradam, que te sensibilizam, que te anestesiam, que te envolvem de coisas positivas. Ou você vai escolher lugares em que você vai ter que renunciar ao seu próprio eu, você vai ter que se arrepender, se quebrantar, você vai ter que ser moído, você vai ter que, exalar morte. Esse lugar. E aí eu pergunto para você, de que forma você tem usado o seu livre-arbítrio? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, de que forma você tem usado a sua capacidade de escolha? Queridos, as planícies de Sinar, elas deram origem a Babel, da onde procederam todos os pensamentos babilônios, todos os pensamentos humanos, todos os pensamentos intelectualizados, todas as culturas que romperam com Deus, que quebraram a aliança com o céu. E nós vamos nos envolvendo nessas coisas sutilmente. João, lá em Apocalipse, ele consegue enxergar a Babilônia como um mundo caído, a grande prostituta. E dessa civilização corrompida surgem muitas outras, que acabam também prejudicando a relação do homem com Deus. Eu posso citar inúmeras delas. Nós temos Egito, Roma, Corinto, Sodoma e Gomorra, que você pode estudar através da história racional e intelectual. Foram nações, civilizações que contribuíram somente positivamente para o contexto mundial. Egito já possuía universidades. Era um lugar que conhecia química, física, matemática. As grandes pirâmides, até hoje, os grandes arqueólogos, eles estudam como é que elas foram parar naquele lugar. Eles conheciam muitos requintes, desenvolveram um papel e, enfim, eles contribuíram muito para todas as civilizações. Roma
com a questão do direito, pensamento grego, totalmente ocidentalizado, que foi incrustado no comportamento das pessoas. Posso citar para você Corinto, um porto, um lugar de excessivo comércio, um lugar de grande circulação de pessoas, de relacionamentos de todas as nações, e daquele lugar também emanou muitas coisas para toda a terra. Sodoma e Gomorra, um lugar que conhecido também pelo seu comércio, pela variedade dos seus produtos. Mas deixa eu te falar, todos esses lugares foram lugares de soberba, foram lugares de orgulho, foram lugares de presunção, foram lugares de separação de Deus, foram lugares de desobediência, lugares que desonraram o céu, lugares que macularam a história com coisas que maltrataram o coração do Pai. O que essas nações tinham de ruim? Simples, o simples fato, eles viviam independentes da presença e da autoridade de Deus. E é muito fácil quando nós olhamos para essas civilizações e nós começamos a fazer ali uma listagem de todas as coisas ruins com as quais nós temos que lidar hoje, que nasceram lá. Queridos, Corinto tinha os chamados banhos públicos, Roma tinha os banhos públicos, pais e filhas tomavam banho e praticavam orgias sexuais ao ar livre no meio do dia, a um deus pagão chamado Baco, deus do vinho. Sodoma e Gomorra quiseram se deitar com os anjos de Deus através da homossexualidade. Lugares que contribuíram somente negativamente, mas é muito fácil quando nós acusamos e metemos o dedo e achamos que eles estavam errados, quando nós começamos a praticar as mesmas coisas, talvez coisas diferentes, mas nós temos vivido como uma igreja independente da presença e da autoridade de Deus, porque nós queremos as nossas bênçãos, no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma de pensar, e nós não queremos nem saber se Deus quer alguma coisa com isso ou não, nós nem nos importamos se isso está agradando o seu coração ou não. Nós queremos simplesmente que o nosso coração encontre um lugar em que os nossos desejos sejam realizados, como se Deus fosse um Papai Noel que trouxesse um saco de presente uma vez por ano para abençoar aqueles que se comportam certinhos e bonitinhos. Querido, não há ninguém perfeito, não há ninguém digno, não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça. Portanto, não há merecimento aqui. Nós precisamos encontrar esse lugar de rendição, esse lugar de quebrantamento, esse lugar de voltar a ouvir a voz de Deus, de fazer a sua vontade, de seguir os seus preceitos, de ouvir o Senhor dizer: vai para essa rua, e lá vai ter uma pessoa, e bate na porta dessa casa, e eu vou te dar uma palavra para essa pessoa, e aquela pessoa será tocada, mudada e transformada pelo poder do Evangelho. Querido, é impossível que você olhe para a comunidade que você vive, para a sua família, para o bairro que você está, e você cruze os braços sem nada fazer em relação àquilo. É muita omissão, é muita negligência. Nós fechamos os nossos olhos para aquilo que Deus está nos chamando para fazer. E o pior de tudo, que isso é muito sutil, isso é muito ardiloso. Por quê? Porque afinal de contas eles estavam olhando para a planície de Sinar e eles estavam simplesmente fazendo aquilo que Deus havia os chamado para fazer. Por quê, pastor? Porque lá em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 1, Deus, ele libera uma ordenança do céu dizendo: olha, multiplicai, sede férteis, enchei a terra. E eles estavam dizendo: não, eu estou indo para lá simplesmente para fazer o que Deus mandou. Nós vamos ser férteis, nós vamos encher a terra, nós vamos nos multiplicar, nós estamos trabalhando debaixo de uma sentença divina. Que vergonha! Quantas vezes nós usamos a palavra de Deus para dar base para as nossas ambições humanas e pessoais, quando Deus não nos pediu nada daquilo. Deus não nos chamou para aquilo. Deus não tem nada com aquilo. E nós criamos, e endeusamos, e idolatramos algo que nós produzimos com as nossas próprias mãos e achamos que isso é religião. E nos sentimos felizes e alegres e contentes, porque enfim nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos cumprindo a vontade do Pai, nós estamos fazendo conforme o Senhor nos chamou, usando a própria palavra para realizar a sua vontade no seu tempo e do seu jeito. Queridos, na verdade eles queriam um monumento que simbolizasse o seu próprio poder. Eles eram extremamente ativistas. Eles olharam para eles e disseram: que nós sejamos célebres na terra, que sejamos conhecidos, que o nosso nome apareça. Faça uma busca.
E veja quantas pessoas estão usando o nome de Deus em benefício próprio. Elas são usadas por Deus, mas elas usam Deus muito também. Para quê? Para promoção do seu próprio nome, do seu próprio ministério, para que elas apareçam, para que elas cresçam, para que elas sejam reconhecidas, para que elas sejam renomadas. E elas não têm absolutamente nada a ver com aquilo que Deus chamou para fazer. Deus estava preocupado com isso, porque os homens estavam criando um lugar onde eles pudessem viver as suas próprias paixões e desejos. Será que isso tem alguma coisa a ver com a igreja que a gente tem vivido hoje? Um lugar onde você vem para realizar os seus desejos, um lugar para que você vem para realizar as suas paixões, um lugar para que você tenha o seu ego massageado, para que você receba as suas profecias de estimação, para que você tenha os seus gurus particulares, para que você seja agradado, para que a palavra ela seja totalmente terapêutica e ela envolva o seu coração com tudo que é humano, para que você saia daqui muito zen, irmão. Deus quer um novo padrão de igreja. Queridos, às vezes você tem usado a palavra de Deus e tem vindo à igreja para construir algumas babéis particulares em planícies de Sinar dentro do seu próprio coração. São relacionamentos que Deus está dizendo para você não construir, vínculos que Deus está dizendo não entra aí porque você vai perder aquilo que eu tenho para você. Algumas carreiras que você idealizou, que você desenhou e que você projetou e você sabe que não é o que Deus tem para a sua vida. Talvez até um ministério, meu irmão. Talvez até um ministério que você acha. E você espiritualiza a sua escolha, dizendo que foi Deus que te chamou para aquilo. E quando Deus não te chamou para absolutamente nada daquilo, Ele tem outra coisa para você. Mas você quer primeiramente o quê? Agradar o seu coração e fazer a sua vontade. Quantas coisas nós fizemos para nós mesmos e damos a desculpa esfarrapada que é para o Senhor. Somos teimosos, brigamos com o céu, teimamos numa coisa que Deus não está naquilo. Deus já tirou as suas mãos faz muito tempo. Babel, ela foi estruturada na dúvida do caráter de Deus. Deixa eu te falar isso. Babel, ela foi construída na dúvida. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: dúvida. Meus irmãos, eu faço uma pergunta para você nessa noite, por favor. Aonde está a sua segurança? Aonde está a sua esperança? Onde está a sua confiança? Em que você tem estabelecido a sua vida? No que você tem estabelecido as suas escolhas, seus chamados? Babel, ela foi construída para que aquela população ela pudesse fugir das inundações futuras. E ela representa todas as estruturas construídas pelas nossas próprias mãos, como autoproteção, para que nós vivamos independentes de Deus, para que nós não venhamos a depender daquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Por isso que é tão difícil quebrar o jugo da religião. Meus irmãos, vocês não imaginam a quantidade de pastores e líderes que nos procuram arrebentados, destruídos, porque estão debaixo de lideranças opressoras, ditadoras, que estão sugando as suas forças, que estão oprimindo o seu ministério, o seu chamado. Ele já não tem mais nem paixão pela sua vocação. E essas pessoas olham para nós com lágrimas nos olhos, já cansadas, apáticas, sem vida. E elas dizem: não, eu não posso ir embora de lá. Eu não posso ir embora de lá porque lá eu tenho vantagens, eu tenho benefícios. Porque os meus filhos precisam, lá eu tenho uma boa escola, eu estou pensando na minha esposa e o meu futuro, como é que fica? Construíram estruturas que estão garantindo a sua segurança com base na sua incredulidade. Estão dizendo que foi Deus que chamou. Por quê? Porque a esperança e a confiança ainda está em coisas, ainda está em pessoas, e não está naquela pessoa que o chamou, que é o próprio Deus. Quantas pessoas estão amarradas, vinculadas a estruturas humanas de incredulidade, presas nesses cativeiros pela conveniência, pelos benefícios humanos, pelas vantagens humanas, pelas coisas que o mundo pode dar, pelas coisas que o sistema corrompido pode estruturar, pode dar, pode retribuir. E não escolhem ser livres para viver o projeto de Deus.
A Bíblia nos conta que eles usaram tijolos queimados ao invés de pedras. Você sabe o que isso significa na nossa vida? Que claro que construir uma edificação feita de pedra é muito difícil. Porque pedras são pesadas, grandes, pequenas, irregulares, angulares, de todo tamanho e formato. E conseguir encaixá-las umas nas outras para conseguir levantar uma parede é uma atividade muito complicada. Então vamos fazer uma coisa que nos dê menos trabalho. Vamos fazer tijolos formatados do mesmo tamanho, do mesmo jeito, e vamos colocá-los um acima do outro com argamassa, e então nós vamos terminar muito mais rápido. O que isso significa? Que nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito ao invés do jeito de Deus. Porque o caminho das pedras é sempre o caminho mais difícil. E nós estamos nos esquecendo que os caminhos das pedras são caminhos que Deus proporciona para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para nosso aprimoramento. Queridos, vai haver injustiça, vai haver rejeição, vai haver perseguição, vai haver medo, vai haver insegurança, mas em todo momento você vai precisar exercitar a sua dependência de Deus para a parede não cair. Porque você está edificando do jeito dele, para ele, da forma dele. Ele dá o projeto, o céu dá o projeto. Agora, quando você constrói do seu jeito, com seus tijolos formatados do mesmo tamanho, você começa a gerar no seu coração a incredulidade. Deixa eu te dizer um recado: a incredulidade, ela é a semente da rebelião. Quando você começa a perder a dependência da presença e da autoridade de Deus, você se torna um rebelde. Por isso que eles disseram que o nosso nome apareça, que nós sejamos célebres na terra, porque o orgulho e a soberba tomou conta do seu coração e não tinha mais o espaço para o Senhor, não tinha mais espaço para Deus, não tinha mais espaço para Deus verbalizar a sua vontade, expressar o desejo do seu coração. Deus não podia mais falar, porque eles estavam ocupados demais com seus projetos. Eles queriam uma vida que estava pronta ali para fazer a sua própria vontade. E deixa eu te dizer, querido, uma vida que busca fazer a sua própria vontade, a curto prazo vai lhe trazer confusão. O exemplo estava aqui. Babel é o exemplo clássico, é o exemplo claro. Deus só reagiu à ação humana. Deus olhou dos céus e viu que eles estavam construindo uma coisa muito perigosa. E Deus então ele provoca uma confusão. Por quê? Porque o homem tomou uma decisão ambiciosa, em oposição, contrária à vontade de Deus. Deixa eu te falar, repita assim comigo: os céus reagem às minhas ações. Então quando você age, querido, quando você toma decisões, quando você faz escolhas, quando você verbaliza palavras, quando você toma atitudes, você está movendo o coração e as mãos de Deus. O céu reage de acordo com o seu caminhar. Quando você toma caminhos de bênção, inspirados pelo céu, alinhados com o Espírito Santo, vindos do próprio Deus, movidos, sabe, pelo seu reino, você começa a ver que os céus, eles conspiram para trazer todas as portas privilegiadas de bênção, para que o propósito se cumpra. Agora, quando você escolhe fazer sua própria vontade, aí a coisa complica. Por quê? Porque, querido, aquilo que Deus não pode usar, o diabo vai usar. E o resultado, o extrato disso, seja médio, curto, longo prazo, quanto for, vai ser confusão. Deixa eu falar assim com você, levante sua mão, diga assim: mas há uma saída, um outro caminho de excelência, se chama Calvário. Só que lá ninguém quer. Ninguém quer tomar o caminho mais difícil. Ninguém quer passar horas na oração para escutar Deus falar. Mas vale vir aqui e pedir para a pastora Vanessa, pastor Jefferson, que são a intercessão, botar a mão na minha cabeça e liberar uma palavra sobre a minha vida. Para que eu vou ter o trabalho de entrar no meu quarto, abrir a palavra de Deus e passar horas diante do Senhor chorando e buscando uma direção do céu, se eu tenho tão fácil lá na igreja uma torre que ora 24 horas por dia? Para que eu vou estudar a Bíblia se domingo eu posso chegar lá e tem um pãozinho quente que o pastor Luiz Hermínio vai trazer para mim? Eu levo só um caderninho, uma Bíblia e pronto, está feito. Para que eu vou sair da minha casa numa madrugada para trabalhar com mendigos, com prostitutas, com homossexuais nas ruas, como o Nick faz? Se
eu posso investir, tirar o meu dinheiro do bolso e dar para a igreja fazer. Meu Deus, o restaurante comunitário é uma bênção, tem um monte de gente sendo atendida ali. A casa de recuperação, então, é um show de bola. É muito confortável quando nós transferimos a responsabilidade. Quando nós achamos que a culpa é de todo mundo, mas a gente não se vê parte do processo. Por quê? Porque vai exigir comprometimento, vai exigir responsabilidade, vai exigir renúncia, vai exigir tempo de oração, vai exigir mergulhar na palavra de Deus, nas entrelinhas da revelação, vai exigir passar tempo com o céu, vai exigir de você, e você não quer passar trabalho. Nós estamos num tempo de muitas facilidades. Você acende um botão quando você entra em casa, o seu micro-ondas já começa a preparar o seu alimento congelado, a televisão já liga sozinho no seu programa predileto, a sua cadeira de massagem já começa a fazer massagem, e a sua sauna quente já começa a preparar seu banho. É um tempo de facilidades. Você não tem mais trabalho para nada. Apertou um botão e está tudo feito, meu irmão. E a gente acha que com o céu é do mesmo jeito. Nós não queremos renúncia, nós não queremos dor, nós sempre evitamos a dor. Porque o outro caminho é o Calvário, o outro caminho é rumo à cruz. E nesse lugar não adianta você vir com um discurso bonito, não adianta você vir com meia dúzia de palavras novas que você aprendeu no dicionário. Não adianta você vir aqui e achar que porque você conhece a Bíblia de capa a capa, você vai tocar o coração de Deus. Não, não é por aí. Porque Deus, ele não está preocupado com resultados, ele está preocupado com motivação, é intenção do coração. Por que você tem feito? Se você faz para agradar seu pastor, se você faz para agradar seu líder, se você faz para fazer o seu nome aparecer, se você faz para se sentir mais reconhecido pela glória que vem de pessoas, então sai daí, porque ele quer olhar a intenção, a motivação, o desejo íntimo do seu coração. Isso é cruz. É contrário a toda dimensão de pensamento humano. Queridos, um dia Deus me disse: Jackson, na cruz reis e ladrões morrem do mesmo jeito. Querido, deixa eu te dizer, no reino não existem posições de poder, porque a autoridade, ela é recebida pelo caráter, ela é recebida pelo relacionamento, ela é recebida pela honra que você tem ao céu, não pela função que você ocupa. Não ache que você vai para o céu porque você ocupa uma posição de liderança dentro da igreja. Não ache que você vai ser mais bem aceito por Deus porque a sua espiritualidade está pautada num dom, num talento, porque todas essas coisas, elas são passageiras. Você precisa entender que Deus te deu uma vida, e quando Ele nos fez, Ele nos deu o livre-arbítrio, e Ele foi justo em nos dar a capacidade de escolha, e Ele espera que agora, nesse momento, a gente devolva para Ele aquilo que Ele ainda não tem. Como? O salmista disse: o que eu posso dar a um Deus que tudo tem? Ele só não tem uma coisa, meu querido: Ele não tem a sua escolha, porque Ele deu a você. Então Deus espera que a gente dê a nossa escolha para Ele e diga: Senhor, eu não vivo mais a minha vida, agora eu quero viver a que o Senhor tem para mim. E a porta, querido, para esse reino, inevitavelmente é a cruz. Se você entrou nesse lugar achando que você ia receber massagens no ego, que você ia receber uma palavra positiva para iniciar a semana, compre um livro de autoajuda que dá menos trabalho. Você não sai de casa, porque cristianismo é cruz, é renúncia, é morte, e essa é a porta do reino. Se você aceitou Jesus, você tem que saber que não é tudo um mar de rosas. Ele disse que nós teríamos aflições, e é com aflição mesmo, é com dor mesmo, porque o propósito é muito maior do que tudo isso. Queridos, é na cruz que Deus vai matar o velho homem natural que ainda existe em nós, que vai destruir as planícies de Sinar, que vai destruir as torres de Babel particulares, pessoais, e ela vai nos dar acesso ao reino de Deus, mas somente quando nós passarmos por ela. Por quê, pastor? Porque lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 10, Paulo diz que somente os mortos, eles podem ver verdadeiramente a Deus e serem ressuscitados.
Se você quer ver Deus, se você quer ser ressuscitado com Cristo, se você quer ter uma revelação do seu reino, se você quer adentrar esse novo nível, você precisa morrer para o seu ego, você precisa morrer para o seu eu, você precisa morrer para a sua vontade. É nesse lugar, meu amado, que o seu egoísmo, ele vai se transformar em generosidade, que a sua vergonha, ela vai se transformar em integridade. Por quê? Porque na cruz tudo fica exposto, você está nu, as suas vergonhas, elas estão ali expostas, aparentes. Por isso que a palavra nos diz que a palavra do cristão precisa ser sim, não, não. Ou é quente ou é frio, o morno ele vomita, porque não tem meio termo. Ou você mergulhou na cruz para receber Jesus e adentrar o seu reino e abriu mão da sua própria vida para fazer a vontade dele, ou você está brincando de igreja. A coisa é mais séria do que você pensa. O nível é mais profundo do que você imagina. Porque, querido, nesse lugar a cruz, ela exalta o nome de Deus. Porque nesse lugar que o pecado foi vencido. E quando eu falo de pecado, eu falo daquilo que um Deus de amor, que criou um homem para se relacionar com ele, consegue mandar esse mesmo homem para o inferno. Olha o quão terrível é o pecado, que consegue separar o homem de Deus. E ali ela é vencida. E quando você olha para a cruz, e na parte de cima está escrito Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, você vê que naquele lugar estava escrito em latim, em grego, em hebraico. E todas as pessoas que passavam por ali poderiam ler. Porque não havia o quê? Confusão. Pilatos disse, o que está escrito, está escrito. É diferente de Babel, lugar de confusão. A cruz é um lugar de organização. É um lugar em que Deus coloca a sua identidade exposta, explícita, e coloca cada coisa no seu devido lugar. Ele organiza seu coração. Ali o Senhor Jesus, ele recebe o reconhecimento nas diversas línguas. Por quê? Porque a cruz, querida, ela vai alinhar a sua vida interior às suas atitudes exteriores. Não adianta você vir para cá dizer que você ama vidas e que você abraça todo mundo e cante, quero que valorize. E que você ama todo mundo e que, sabe, todo mundo sai coraçãozinho quando todo mundo se abraça na igreja e come na cantina. Mas quando você precisa abrir mão das suas próprias vontades e dos seus próprios desejos, queridos, para renunciar a essa posição e entrar num lugar onde você vai ter que dar a sua própria vida em uma nação estranha, você não escolhe fazer isso. Por quê? Porque a gente tem a cultura de que eu vou ser lesado, então eu não vou entrar aí. Se eu vou receber algum dano, eu não vou entrar aí. Se eu vou ter alguma perda, então eu não vou entrar aí. Porque nós queremos o quê? A cultura e a teoria da melhor vantagem. Queremos extrair benefício em tudo. E Deus está nos chamando para um lugar de renúncia. Na cruz a sua verdadeira identidade é recuperada. Mas sabe por que muitas pessoas não querem? Porque é um lugar de sofrimento para alguns. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui em mim. Quanto maior for o seu apego por esse mundo, maior vai ser a sua dor na cruz. Porque o sacrifício vivo não quer morrer, está muito vivo. Ele quer pular do altar e sair correndo. Eu pergunto para você, qual é a sua escolha? Do que você tem fugido? Você tem medo de passar fome? Eu te garanto que você não vai passar. Nós nunca passamos lá em casa. Você tem medo de passar frio? Você não vai passar. Deus sempre manda um agasalho e um casaco. Você tem medo da provisão que vai faltar? Não tenha medo. Deus, ele vai suprir todas as suas necessidades. Nos 45 do segundo tempo, né, Vanessa? Quando a gente acha que não vai dar, o jogo muda. O jogo vira. Porque ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Se você tem um compromisso com o céu, querido, Deus vai mover todas as coisas para te sustentar, para te amparar, para abrir as portas. Você vai fluir, você vai romper. Mas você precisa estar com o coração nisso. Você precisa estar com o coração empregado nisso. Você precisa estar consciente dessa escolha. Quantas pessoas estão fingindo estarem felizes,
mas por dentro estão frustradas, porque sabem que existe um propósito e uma escolha muito maior do que aquelas que elas fizeram da sua vida. O que você está fazendo da sua vida, meu irmão? Será que é isso mesmo que Deus tem para você? Você está abraçado a tantas coisas que Deus não te deu e nem te pediu, e você acha que isso é uma provisão vinda do céu. Sai daí, isso é confusão. Entra no que Deus tem para você, mesmo que te doa, mesmo que te machuque, mesmo que no momento a sua alma ela sofra, mas existe um propósito no Espírito. E quando você adentra essa cruz, existe algo que a Bíblia diz, que o reino de Deus é alegria no Espírito. Fique de pé comigo e feche seus olhos. Essa é uma noite de escolhas. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: essa é uma noite de escolhas. Olhe para o outro lado e diga assim: o que você tem feito com a sua vida? Ah, ela ainda é sua? Eu pensei que ela era de Deus. Deus não vai usar aquilo que ainda te pertence. Escolha dar a sua vida. Você acha, querido, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você acha que você entregou a sua vida para Jesus no dia que você saiu do seu lugar e veio aqui e confessou Jesus? Aquilo foi o início. Foi o meio. Foi simplesmente uma porta. A renúncia ela acontece a cada dia. A entrega ela acontece a cada manhã. A perda ela acontece a cada segundo. A dor ela já existe, ela está ali, ela faz parte da sua vida, porque é uma vida de cruz. Todos os dias nós somos conduzidos como ovelhas ao matadouro. Você fez uma escolha. Existem muitas coisas boas. Um dia desses eu preguei num culto de quarta-feira, eu falei sobre felicidade, sobre alegria. Eu sou o cara mais feliz e contente, mas eu não posso dizer para vocês que é só isso, porque muitos de vocês têm chamados incríveis em Deus e estão abraçados às zonas de conforto, presos às suas próprias condições humanas, estão escolhendo fazer a sua vontade, estão fugindo daquilo que Deus te chamou para fazer. E eu quero chamar você nessa noite a sair do seu lugar, e como um ato profético, você vai sair do seu lugar vindo rumo à cruz. Você não vai para as planícies de Sinar. Você não vai para os lugares onde Babel foi edificada. Você não vai massagear o seu ego. Você vai dizer: Senhor, a partir de hoje eu escolho fazer a tua vontade e não mais a minha. Eu estou disponível a ti, independente do que eu tenha que viver, independente do que eu tenha que passar. Sabe por que eu olho para trás? E por mais que eu tenha passado algumas privações, renúncias, eu não me lamento de nenhuma delas, eu não murmuro de nenhuma delas, porque todas elas foram necessárias. E sabe por que eu sofri tanto? Porque eu tinha muito apego ao mundo e eu precisava ser crucificado. E como eu falei para vocês, eu estou pregando onde eu fui pregado. Por que eu sofri tanto, querido? Porque eu ainda amava as coisas lá de fora. Eu tive que aprender a renunciar e depender das provisões de Deus a cada dia, e entender que a cruz ela é necessária para que eu entre na revelação do reino de Deus. Saia do seu lugar e venha para o Calvário. Saia do seu lugar e venha para o Calvário. Esse é um convite que os céus te fazem, para que você se alinhe com aquilo que Deus tem, para que você se alinhe com aquilo que Deus tem. Oh, Charaço rabacata labaxere bagá, labraço rocotoia bagada labaxere bagá. Olhando pra cruz, olhando pra ti, deixei tudo para trás, deixei tudo por ti. Olhando pra cruz, olhando pra ti, deixei tudo
Senhor, nessa noite nós oramos aos céus. E nós queremos entregar completamente, plenamente as nossas vidas a Ti. E nós decidimos, nós escolhemos, no nosso coração, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de liberdade, de escolha, de dizer: nós pertencemos a Ti e é para Ti que nós queremos viver. Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos ouvir sensivelmente os céus. Senhor, nós estamos cansados de viver a nossa própria vida, viver na mediocridade das nossas próprias escolhas, nas frustrações, nas nossas zonas de conforto, achando e chamando isso de felicidade, quando felicidade é termos uma revelação plena do Teu reino. Senhor, mesmo que sejamos injustiçados, caluniados, mesmo que sejamos reprimidos, mesmo que sejamos machucados, feridos, humilhados na cruz, é nesse lugar que nós escolhemos estar, é nesse lugar que nós desejamos estar, porque é a porta para a revelação de quem Tu és. Nós queremos edificar o Teu reino do Teu jeito. Nós não queremos fazer as coisas da nossa forma vã de viver. Chega de nós vivermos dissolutamente. Se nós Te aceitamos e entregamos a Ti a nossa vida, nós não podemos entender isso de uma maneira apenas teórica, mas nós queremos viver isso na prática. Oh, Yasoya lama sorabagada yashereba lava sorabagá. Chebia lama suribi comando e melama soya labagá. Deus, nós abrimos mãos daquilo que o Senhor não pediu para nós vivermos. Nós queremos abrir mão dos relacionamentos que o Senhor não tem para nós, das carreiras que nós desenhamos e projetamos que o Senhor não tem para nós. Porque, Senhor, nós queremos abraçar a Tua vontade e fazer o Teu querer. E nessa noite, Senhor, nós dissemos, repita assim comigo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas se não for possível, que se cumpra em mim a Tua vontade, segundo a Tua palavra. A Ti eu entrego o meu ser e o meu viver completamente. Amém? Agora abraça a pessoa que está ao seu lado e diga assim: bem-vindo ao reino. Você pode aplaudir o Senhor na dor.